Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, pra gente falar do Vascão, seguindo nessa semana de treinos em período integral, 2 turnos com atividades, essa semana focando na parte física. E aí no sábado, 4 horas, o Vasco vai ter um jogo treino em São Januário contra o Volta Redonda. Mais um jogo treino marcado, semana passada foi contra o Olaria e essa semana contra o Volta Redonda. A gente sabe, né? Não adianta querer marcar. O Vasco até tentou, né? Marcar jogos treino com equipes da Série A, mas é difícil. A gente sabe que isso é difícil. Então o Vasco apenas usando esses jogos treino para manter ritmo de jogo. Pegou o Olaria e agora pega o Volta Redonda nesse sábado. Pro sábado, dia 6 da semana que vem, já há um acordo para enfrentar o América Mineiro. Porque aí já na outra semana, dia 13 e 14, temos a estreia no Brasileirão. Então o Vasco teria ao longo da semana treinos. Essa semana a parte física e a partir da semana que vem a parte técnica e tática. E aí tendo jogos treino nos fins de semana para preencher o calendário. Esse é o planejamento do Vasco para manter um mínimo de ritmo de jogo. E aí a gente aproveita para falar sobre a chegada de um novo diretor de futebol, porque tem circulado muitos nomes. E assim, não é para criticar os amigos, pelo amor de Deus, né? Cada um tem a sua informação. Mas as informações que circulam estão corretas, é isso que eu quero dizer. Porque o Vasco está analisando muitos nomes, então cada hora que um nome acaba vazando, vira notícia. Então assim, não adianta eu ficar aqui especulando nomes, porque são vários nomes que o Vasco tem analisado. A informação que eu trouxe nos últimos dias é que poderia ser um nome até estrangeiro, mas isso vai depender das atividades aí da parte burocrática do Vasco. Bom, no momento não há nada mais concreto sobre um nome. Lembrando que há a possibilidade de inscrição de jogadores até abril, jogadores que jogaram nos estaduais, então a chamada janela doméstica segue aberta. Como uma última informação, agora à tarde vai ter uma coletiva do Pedrinho, presidente do Clube Associativo. A gente na expectativa dessa coletiva do Pedrinho para saber mais detalhes, como é que tá o planejamento do clube e o pensamento daqui para frente nessa relação com a SAF. Essas as informações da manhã do Vasco, meu parceiro Bruno Azevedo. Cara, eu tô ansioso por essa coletiva do Pedrinho, ô Léo. Sim. Principalmente depois que surgiram informações de que o Pedrinho teria sido proibido pela CB77 de frequentar o vestiário do time, de ter contato com os jogadores. E depois isso foi, de certa forma, desmentido, mas pela metade, né? E é interessante, porque certamente vai ser um tema com o Pedrinho hoje, né? E até por conta daquilo que a gente já debateu aqui lá na primeira semana, quando o Pedrinho venceu a eleição, de que ele seria uma ponte interessante para fazer essa conexão entre o clube e a associação com a SAF, trazer algumas opiniões ou trazer algo histórico do Vasco da Gama que possa ajudar no comando do futebol, e não é isso que a gente está vendo, né? Acontece esse distanciamento, está previsto pelo contrato, pode ser até interessante para ele também esclarecer muitas situações que vêm acontecendo. Até uma informação do nosso colega, o Marco Vasconcelos, né? Essa do... Marquinho. Isso, do Pedrinho sem pedido de entrar em determinados lugares do futebol do Vasco da Gama. Vou mandar um abraço aqui pro Marquinho, que é profissional de primeira linha, tá lá no Atenção Vascaíno. Pois é, e tem essa situação também, né, do calendário do Vasco, a procura por novos adversários pro Vasco ter um ritmo de competição interessante. Aquilo, né, o Vasco só vai voltar na disputa do Campeonato Brasileiro por conta dessa queda precoce no Campeonato Carioca, a gente pode colocar, por conta do adversário que, na teoria, era mais frágil, mas que na prática não se mostrou dessa forma. Mas a gente aguarda esse desdobramento da entrevista do Pedrinho. Para a sequência do ano, a gente tem alguns nomes que inicialmente não estão nos planos da diretoria da Vasco SAF, mas 2 deles devem ficar por exigência do Ramon Dias e da comissão técnica, o meia Praxedes e o zagueiro Maicon. Praxedes e Maicon estão nos planos. Agora o Rossi não está nos planos, e a tendência é que ele saia, e o Goiás deve ser o destino do Rossi. O Vasco chegou a oferecê-lo ao Santos, o Santos não se interessou pelo atacante Rossi, mas o Goiás, mesmo com problemas internos, enfim, teve saída do Zé Ricardo por lá, mas a tendência é que o Rossi possa avançar nessas negociações com o Goiás. E aí não o Rossi em si, né? O staff dele, junto com a diretoria da Vasco SAF e o próprio Goiás, obviamente. Lembrando que o Rosiclay é de abril de 93, então ele está prestes a fazer 31 anos. Voltou ao Vasco no meio do ano passado, de lá pra cá 18 jogos com 1 gol e 5 assistências. O Rossi ficou marcado pela campanha que ele fez no Vasco em 2019, na outra passagem, quando ele jogou 41 partidas, fazendo 4 gols e 5 assistências. Essa é a situação de momento aí do Rossi.
Bom, lembrando que no sábado o Vasco tem jogo treino, vale sempre lembrar, com volta redonda. E na semana que vem contra o América Mineiro. Assim o Vasco preenchendo as semanas com jogos, mesmo sendo jogos treino, já que é a estreia no Brasileirão e no outro fim de semana. Então nesse agora, volta redonda, semana que vem América Mineiro, e aí já na outra tem a estreia no Brasileirão contra o Grêmio, o Vasco preenchendo os fins de semana desse jeito. Essas as informações do Vascão, meu parceiro Bruno Cantarelli. Mais uma vez, o Vasco da Gama vai entrar numa situação de dúvida em relação ao que vai fazer no Brasileirão, Gabriel Faria. Então, acho que muita coisa ruim aconteceu também num curto espaço de tempo, né? Atuações ruins, a situação do Alexandre Matos, aí você perde o homem forte do futebol, você reduz a confiança dos jogadores por conta dos resultados contra Nova Iguaçu e Água Santa. Tudo isso criou um combo de pessimismo em relação ao Vasco da Gama. A gente não imaginava, né, o Vasco entrando num Brasileiro com a confiança tão baixa. A gente imaginava o Vasco pelo menos chegando na decisão no Carioca e testando no nível mais alto contra o Flamengo e entrando no Brasileiro com o mínimo de estabilidade. Criou-se, não vou dizer uma crise, mas até certo ponto uma instabilidade que passou muito do ponto que interferiu no departamento de futebol, que por consequência pode interferir na questão do elenco. O Vasco claramente precisa de jogadores nessa janela nacional, precisa encontrar soluções dentro do mercado brasileiro para entrar no Brasileiro com um pouco mais de força. Eu até acho que risco de rebaixamento sempre existe, mas eu até acho que o Vasco não vai lutar contra rebaixamento. Mas também não vejo o Vasco dando um salto de maior qualidade. É uma pena, porque assim, acho que ainda é muito pouco. Você sai de um campeonato com tamanho e sofrimento e agora vai pro campeonato que é de meio de tabela? Eu acho que é muito pouco. Daria pra lutar pelo menos por uma Libertadores. E com esse elenco de momento ainda não imagino isso.